Certamente aconteceu de você estar conversando com alguém e daí de repente você não tem a menor ideia do que essa pessoa te disse. Naquele momento, o sentimento que a gente tem às vezes chega até o desespero, porque afinal de contas é falta de educação não prestar atenção quando os outros falam, não é verdade? Mas será que isso é culpa nossa por ficar desatento, por nossa própria vontade? Ou na verdade não, é a outra pessoa que tem uma conversa chata e por isso não dá para se concentrar? O que você acha? É o que a gente vai ver nesse vídeo, vem comigo! Opa, tudo bem com você? Esse é o canal Viver de Convencer. Já vai deixando o seu like, faça também a inscrição e ative o sininho com as notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Quando sua namorada ou seu marido em uma DR está conversando com você, é bastante comum às vezes a gente se distrair, deixar de ouvir em algum momento o que o outro está dizendo. E quando a gente volta, em algumas vezes, com alguma sorte, a gente pega alguma coisa que acabou se perdendo e não comprometeu aí a estrutura da mensagem final. Ou seja, dá para voltar e entender o contexto da história. Outras vezes não, a gente não dá a mesma sorte e nós ficamos sem entender. No trabalho é a mesma coisa. Uma conversa com um cliente importante, se por acaso ele estiver te passando as informações e te explicando quais as demandas que ele tem, nesse momento não dá para ter vacilo, você não pode se distrair. Se por acaso alguma coisa se perder no meio dessas explicações, você se distrair enquanto ele fala, você pode até errar no diagnóstico por falta das peças desse quebra-cabeça. Se alguma coisa se perdeu, isso nunca vai fazer sentido e nem se montar no final. É como se você estivesse em um labirinto, que faz o papel, nesse caso, do sentido da conversa. Se você vai recebendo as pistas necessárias para achar um caminho e encontrar saída, que nesse caso é entender o que o outro lado está falando, quais as necessidades. Só que quando você se desconecta e para de ouvir também, vai ficar procurando uma saída. Só que você fica preso e perdido. Por isso que a gente entende errado, responde em se tratando de trabalho, no caso, também com uma solução errada. E essa falta de entendimento vai criando algumas rachaduras. Você corre o risco de perder tempo, nesse caso, dinheiro ou o cliente, de repente até os três. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente perde o fio da meada e não dá para seguir adiante, ou seja, o gato subiu para o telhado, você tem duas alternativas. A primeira delas é você dá uma de João sem braço e tenta continuar sem ser pego na cara dura. A parte ruim em escolher esse caminho é que a outra pessoa pode achar que você está dizendo coisas sem sentido e pode te questionar em algum momento. Nota que vai ficando cada vez pior e nesse caso ainda você corre o risco de você ser desmascarado se a outra pessoa perceber que você não está tão concentrado assim quanto parece. Ou a segunda alternativa, você se entrega aqui, inclusive ao mais aconselhável, você diz alguma coisa parecida com: bom, agora eu não sei se eu tô te acompanhando, o seu raciocínio. Você pode repetir? Pronto, segue a vida, nesse caso você continua e tenta se concentrar melhor de novo na mensagem. Mas afinal de contas, por que é importante você saber o que provoca isso, essa desconexão da conversa? Porque daí, se você souber o que dispara essa ação de distração, então vai ficar muito mais fácil dizer para sua mente que ela não pode sair e te abandonar no momento importante e deixar só o seu corpo lá plantado. Será que a culpa é sua por não prestar atenção e ser displicente? Ou é do outro lado e das pessoas que não propõem uma conversa interessante a ponto de te envolver ali e reter a sua atenção? A gente já volta nesse assunto, mas primeiro você precisa saber que a nossa mente, nunca é demais lembrar, ela reduz o número de informações para processar melhor e ganhar mais velocidade das coisas que acontecem ao nosso redor. Como nós vivemos uma era de economia de atenção, fica difícil se concentrar em um ponto, justamente por conta desse bombardeio de estímulos que ficam aí como se fossem alarmes piscando na nossa cabeça e brigando pela nossa atenção para ser a prioridade. E quais esses estímulos que a gente recebe? Você tem vídeos, imagens, luzes, alertas em redes sociais, principalmente portais de notícia, chamando você o tempo todo para dizer: isso é importante. Voltamos para a nossa pergunta, afinal a culpa é de quem? De quem não presta atenção ou de quem não envolve o interlocutor? Pensa no seguinte: em 90% do tempo nós temos os mesmos pensamentos, ou seja, pensamentos repetitivos de sempre, eles são recorrentes.
Ou nós estamos no futuro, pensando nas coisas que a gente ainda não fez, mas nós estamos planejando fazer em algum momento, seja assistir um filme, a próxima viagem de férias no nosso próximo encontro, enfim. Então, você já está aí sofrendo por antecipar uma realidade do tempo que ainda nem chegou. Outro lugar que a nossa mente fica é no passado, no filme que a gente assistiu ontem, ficou gravado na nossa cabeça, ou na aula do curso que nós vimos e também não entendemos, ou em alguma besteira que a gente fez e quer consertar. Daí é o pior cenário, né? Porque você fica aí entre passado e futuro pensando o que você pode fazer e acaba deixando de viver o presente. Também no investimento que não te rendeu, um relacionamento ou uma briga com alguém que aconteceu e isso fica te incomodando, você fica remoendo e assim nós divagamos a maior parte do tempo. É justamente por isso que as pessoas sentem ansiedade e depressão, que são os estados emocionais que vêm justamente do extremo dessas realidades paralelas. É como se a nossa essência, que é a força maior que comanda os nossos pensamentos, ela estivesse no presente, que é a nossa realidade. Mas a nossa consciência, ela fica no passado e no futuro trabalhando a serviço no ego. Só para quem não sabe, o ego é a personalidade de uma pessoa, o que ela gosta, os seus valores, as coisas que ela acredita, seja ou igreja, ou um time de futebol, teatro, as coisas que ela realmente dá valor, os bens materiais, pode ser que seja. Então, se a nossa consciência ela fica fora do presente a maior parte do tempo, a chance de a gente não estar 100% presente em uma conversa, ela é absurdamente enorme. E para piorar ainda tem outra coisa. Quando nós vemos e ouvimos algo que nós já imaginamos saber o que é um palpite, um padrão repetido que a gente já acha que é igual a tantos outros que a gente já viu, então a nossa reação cria um padrão automático. Nesse momento nós desligamos completamente a nossa atenção e nós perdemos a concentração. Se você reparar bem, conversas de DR, por exemplo, discussão de relacionamento entre casais, grande parte das vezes elas são repetitivas, o que se encaixa exatamente nesse tipo de padrão. Por isso que vai ficando cada vez mais comum a gente não prestar tanta atenção assim no que o outro diz. Afinal de contas, haja tanta novidade para contar todos os dias. E é por isso que é mais do que normal e inevitável até, inclusive, que haja uma repetição. E o resultado disso é o sequestro da atenção. Se é você quem propõe a conversa, ou seja, você está falando, então você consegue ver a reação do outro lado. Você capta ali quando existe uma queda de atenção ou falta de concentração das outras pessoas, certo? Isso acontece exatamente como se caísse o sinal de um Wi-Fi, que já deve ter acontecido com você, e te deixa na mão, e o resultado não é bom. Se você tem essa consciência, então só é preciso ficar atento para chamar a atenção dessa pessoa de uma forma diferente, propondo alguma coisa que fuja ao padrão que não está funcionando nesse momento, de forma que você prenda a atenção dela por mais tempo, fazendo com que as pessoas permaneçam no presente. E não há outra forma de fazer isso sem forçar com que essa pessoa fique em estado de alerta, em outras palavras, sendo mais interessante do que os outros assuntos de passado e futuro, ou do que o ambiente em que vocês estão. Se a gente for olhar com calma, o passado já aconteceu e o futuro nem existe. A única coisa que está disponível para nós é o que a gente vive agora no presente. Então, seja no trabalho, nos teus relacionamentos sociais ou com seus amigos, a única coisa que você pode e controla é o presente. E sim, ambos os lados devem colaborar, ao menos tentando propor formas mais interessantes de apresentar aí uma mensagem. É o que as marcas fazem com a gente, por exemplo. Elas procuram chamar nossa atenção sempre de uma forma diferente e nos convencer das mesmas coisas. A tarefa dos professores é muito mais difícil, sem dúvida, se você for comparar com 30 anos atrás, onde eles não tinham que enfrentar uma concorrência com o telefone celular e mais de 20 aplicativos. Agora, quando a aula cai um pouquinho, ela fica um pouquinho mais pesada, a cabeça dos alunos, elas de uma forma natural vai buscar coisa mais interessante do que eles estão vendo. E ficar presente nas conversas vai fazer com que você tenha uma chance muito maior de saber o que o outro lado está pensando, o que ele quer dizer, como ele está se sentindo e, sem dúvida nenhuma, vai te ajudar absurdamente nos teus relacionamentos. Se concentrar quando as pessoas estão falando não é uma tarefa simples por tudo que a gente já viu até aqui.
E se você quiser entender mais sobre como reter mais a atenção das pessoas, ser uma pessoa mais interessante, melhorar o teu repertório e a tua comunicação e aumentar a influência para te ajudar a se dar melhor no seu trabalho, na tua vida pessoal, então você precisa se inscrever nesse canal, porque eu sempre posto conteúdos como este que você acabou de ver. Ative o sininho aí das notificações para saber quando um vídeo novo sair. Eu vou me despedindo por aqui, um grande abraço para você. Tchau!